A gente parou nesse óxido aqui, né, no óxidos básicos. Vimos que os óxidos básicos eles vão reagir com os metais alcalinos terrosos e vão produzir base, né, vai reagir com água, produz base, ou ele pode reagir com ácido, que vai ocorrer uma neutralização. Vamos ver isso daí também. Não é? Então, aqui, a representação da neutralização que eu estou falando, ó, quando você tem um óxido básico que reage com ácido, ele vai produzir um sal e vai haver liberação de água, que é justamente o que nós fizemos aqui o comparativo lá em cima. Então, veja aqui o óxido de magnésio. O magnésio, ele é da família 2, né, da tabela periódica, não é isso? Ele é um metal alcalino terroso. O óxido é o mais eletronegativo, obviamente. Quando ele reage com esse ácido, ele vai produzir esse sal aqui, que é o cloreto de magnésio, né, que inclusive é medicinal, né? Cloreto de magnésio é medicinal, para quem não sabe. E vai haver liberação de água. Se tem a formação de um sal e liberação de água no final, é porque ocorreu uma neutralização, especificamente aí de um óxido básico. Então, não esquece, oxigênio ligado a metal, ele vai ser classificado como óxido básico, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nesse óxidos ácidos ou anidridos, como eu tinha escrito para vocês lá no início, né? Óxidos básicos ou anidrido. Vamos ver a definição. São formados por ametais e reagem com água, formando ácidos, e com bases, formando sal e água. Então, eles vão fazer o mesmo processo que aconteceu com o óxido básico, só que agora a relação é com a base, né? Então, se ele reage com a base, ele vai formar aí uma neutralização. O que está acontecendo aqui é neutralização, assim como ocorre com os óxidos básicos, tá? Só que agora invertido, né? Eu tenho um óxido ácido que reage com a base e vai produzir sal e água. Então, veja aí, ó. Há um exemplo aqui, CO2 mais água. Nós temos o gás carbônico aqui, ó, CO2, que vai reagir com a água. Note o seguinte, que o carbono é o ametal. O carbono é o ametal. Professor, e esse 2 aí, o que é? Esse 2 é a relação do quê? É justamente a estabilização desse carbono. Quando vocês estiverem vendo ligações químicas comigo, nós vamos mostrar o seguinte, que o carbono ele é menos eletronegativo que o oxigênio. O carbono ele é capaz de fazer 4 ligações. Então, para ele se estabilizar, seguindo a regra do octeto, ele precisa no mínimo de dois átomos de oxigênio, por isso que fica o CO2. Porque o oxigênio, ele só quer 2 ligações, porque ele já tem 6. Para 8 falta 2, ó. Para 8 falta 2 ligações. Então, a representação desse óxido aqui, que é o dióxido de carbono, é essa que eu fiz aí embaixo, onde ele tem ligações duplas indicando aí a sua relação. Ok? Então, quando reage esse óxido ácido com água, nós vamos produzir um ácido, H2CO3. Se porventura vocês se deparam com questões onde eles te fornecem aqui o ácido, vai dizer assim, ó, deixa eu apagar bem aqui esse CO2 que eu fiz aqui embaixo, ele vai dizer assim, qual é o anidrido formador desse ácido? Qual é o anidrido formador desse ácido? Ele quer dizer o que com isso? Qual é o óxido que se juntou com a água e produziu esse ácido aqui? Como é que eu vou saber, professor? Se eu já estou vendo bem que é a molécula de ácido, como é que eu indico aí qual é o óxido formador? É simples. Você vai retirar a molécula de água daqui. Você vai retirar a água daqui, ó. Você retira. Quando você retirar a água daqui, aqui vai dar 0. Deixa eu só melhorar bem que o oxigênio que fica lá abaixo do outro oxigênio, não é isso? Então, coloco o oxigênio aqui, ó. Então, aqui é 0, né? Ó, vai zerar aqui. Então, vai baixar o carbono. E 3 menos 1, 2. Por isso que fica o CO2. Então, o óxido ácido formador dessa base, ou anidrido, é o CO2. Deu para entender isso daqui que eu mostrei, gente? Se vocês forem questionados em prova, para que vocês indiquem o anidrido ou óxido ácido formador de um ácido, é só você retirar a água dela. Deixa eu dar outro exemplo. Vou botar um outro ácido aqui. H2SO4. H2SO4.
SO4, que vocês conhecem muito bem, é o ácido sulfúrico. Ele é um oxiácido, ele é diácido, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis. É só para a gente relembrar aí a questão da relação de ácido, né? Porque a gente não para de falar sobre isso. Então, como é que eu vou indicar o anidrido formador desse ácido? Como é que eu indico aí o óxido formador desse ácido? Vocês têm que fazer o quê? Retira uma molécula de água. Retira a água daqui, ó. Aí você vai ver o óxido formador, ó. Aqui é 0, 2 menos 2 é 0. Vou repetir aqui o enxofre. E 4 menos 1 é 3. Então, o óxido formador desse ácido é o SO3, ou trióxido de enxofre. Porque se você pegar o trióxido de enxofre e reagir com água, o que vai acontecer? Você vai produzir quem? O H2, ó, aqui, ó, H2S, tá vendo o S? O4. Por que O4, professor? Porque 3 mais 1, quanto é? 4. Então, nós temos os seus formadores dessa maneira. Deu para entender essa, galera? Deu para entender essa na questão do óxido ácido? Você Deu sim, professor. retira a água dela, tá? Faz a retirada de água e indica o chamado anidrido. Eu estou falando anidrido porque é assim que vai cair em questões. Quem for tentar fazer o IFP aí, né? Eu acho que tem alguns alunos que gostam, né, dessas relações com o IFP. E perguntarem lá na prova, você indicar o anidrido. Quando fala de anidrido, eu estou falando do óxido ácido. E se ele é ácido, ele vai estar ligado, o oxigênio vai estar ligado. Gente, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Então, perdão. Se eu falei de anidrito, é porque eu estou relacionando o oxigênio ligado a um metal. Não é metal, tá? Se for ligado ao metal, ele vai produzir uma base. Ok? É diferente. Lá na base, eu não vou perguntar isso para vocês, não. Eu não tenho como tirar água da base, tá? Não tem como fazer esse processo aqui para indicar, não. É diferente. Eu só faço isso com ácido. Tá? Com ácido, eu consigo representar o anidrido dele, retirando a molécula de água. Ok? Fiz essa retirada e aí eu tenho esse processo. Tudo bem? Não esquece. Os óxidos ácidos também vão reagir com base e também fazem uma neutralização. Eles também têm o mesmo processo que nós vimos lá nos óxidos básicos. Eles também neutralizam. Então, se eu tenho bem aqui o CO2 e reajo ele com o hidróxido de cálcio, ele vai produzir esse sal aqui, que é o carbonato de cálcio, e vai haver liberação de água. Então, aí nós temos um processo de neutralização, ok? Processo de neutralização. Vamos ver aqui os óxidos anfóteros, como eu tinha falado para vocês. Anfóteros ou anfipróticos. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Eles vão agir com água e vão formar ácido ou base, vai depender da situação, né? Formam água com água e formam ácido ou base. Depende da situação, depende com que ele está reagindo. Ok? Então, vamos lá, ó. Os anfóteros ou anfipróticos são óxidos de caráter intermediário entre ácido e base. Reage com ácidos e bases formando sal e água. Então, por exemplo, o mais comum nosso é esse óxido aqui, ó, que é o chamado hipoglós, né? Aquela marcazinha hipoglós. É o hidróxido é o óxido de zinco. E tem esse daqui, que é o trióxido de alumínio, que é a chamada alumina. Se você for chegar na farmácia e dizer, você tem alumina, tem alumina aí para vender? Se o cara não souber o que é, procure outra farmácia. Então, se ele pergunta, se você chegar aí, eu quero o óxido de zinco, você tem? Se ele não souber o que é, vai atrás de outra farmácia, porque ele vai te vender um remédio errado. Então, daí tem a ver com os fármacos, esses dois, tá? Então, esse óxido anfótero, ele vai reagir com ácido e base e vai produzir sal mais água. É uma neutralização que ele vai fazer, tá? Ele faz uma neutralização. Ele vai neutralizar. Então, veja aqui, ó, os exemplos, ó. Pediu para entrar. O exemplo aqui, ó, é o hipoglós mais ácido. Ele vai produzir o cloreto de zinco. Faltam 2 aqui, vocês estão vendo 2 ali, porque é para balancear. Cloreto de zinco. Se eu pego ele e reajo com a base, ele também forma um sal. Ele vai formar um sal. Então, forma quem? Vai formar esse
NaZnO2. É um sal até complexo, mais água, mas ocorreu uma neutralização, neutraliza do mesmo jeito. Do mesmo jeito se você pegasse aí a alumina para fazer essa relação. Então, você vai pegar o óxido anfótero, vai reagir com ácido ou água e vai produzir, ácido ou base vai produzir sal mais água. É uma neutralização completa. Então, os dois exemplos que eu cito para vocês é o óxido de zinco e o trióxido de alumínio. Os dois são considerados anfóteros, ok? Os dois são anfóteros. Volto a falar para vocês. Deixa eu apagar esse aqui. Esse material eu vou disponibilizar, tá ok? O material vai ser disponibilizado, tanto o slide, como o vídeo gravado, tá, da aula. Quem faltou, só estou vendo 7 alunos aqui, né? Tá, 7 alunos presentes, estava observando agora aqui. 8 agora, né? Acho que 8 comigo, talvez, não sei. Mas tem pouco aluno hoje. Pois bem, então a relação dos dois, né? Nós temos relação aí da alumina e do óxido de zinco, que vai representar para a gente aí óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros, não esqueçam disso. Vamos prosseguir com os nêutrons. Os nêutrons são mais fáceis ou indiferentes. Coloco sempre entre parênteses aqui esses indiferentes que podem aparecer assim, né? Do jeito que apareceu ali anfipáticos ou anfipróticos, pode aparecer aqui indiferentes, e vocês podem não saber o que é esses indiferentes. Então, esses óxidos indiferentes são os mesmos nêutrons. Eles não vão reagir, não, ó, estão dizendo, são todos covalentes e não reagem com base, ácido ou água, mas podem reagir com oxigênio. Reagiu com oxigênio, beleza, ele vai fazer o processo de oxidação que vocês estão vendo aqui, ó. Ele reage com oxigênio, faz a oxidação normal, né? Ele faz o processo de combustão, inclusive, né? Ó, vocês estão vendo aqui o CO reagindo com oxigênio, isso é a combustão, né? Produz aqui o CO2. Não há a formação de água, que a combustão total forma água. Aqui não tem, por quê? Porque eu não tenho um representante de hidrogênio para formar água ali, né? Então, aqui oxidou, houve a oxidação, houve a mudança do NOx, do oxigênio. Eu não vou falar diretamente desse cálculo de NOx para não adiantar, né, não colocar a carroça na frente dos bois. Vou só representar para vocês essa questão de que esse óxido neutro, ele não reage com água, ele não reage com ácido, e muito menos com base, mas ele pode reagir com oxigênio, tá? Então, se ele pode reagir com oxigênio, eu também classifico como sendo aí uma base, tá? Um óxido, perdão, que eu estou adicionando pessoas aqui. Tem muita gente pedindo para entrar agora. Deixa eu ver aqui, pronto, mais alguém. Pronto, já adicionei todos que me pediram aqui. Então, veja só. Vejam só, aqui é óxido neutro, mas o oxigênio faz uma forma de oxidação. E a gente tem aqui o monóxido mais a água, não reage, ó, não tem produto. Não tem a formação de produto, não reage. E o monóxido com ácido também não vai reagir. E com base, muito menos. Então, nós temos só esses três, gente, ó. Nós temos só os principais, que é o monóxido de nitrogênio e o N2O, que eu já mostrei para vocês. Então, esses três aqui são os únicos que nós podemos classificar como sendo neutros ou indiferentes. Só esses três. Só esses três não vão reagir com ácido, com base, nem com água. Mas, volto a frisar, que vai haver a reação com oxigênio. Vai haver reação com oxigênio, ok? Só não esqueça disso, que eles podem reagir com oxigênio, só não reagem com ácido, com base e com água. Mas com oxigênio, sim, ocorre o processo, inclusive a formação aqui de outro óxido, né? No caso aqui, esse óxido, se eu for classificar para vocês, ele é um óxido ácido. Por que, professor, que ele é ácido? Porque ele vai reagir com água e vai produzir um ácido, né? Esse é um anidrido, inclusive, do gás carbônico, né? Que é a representação do ácido carbônico que nós vimos anteriormente. Tudo bem? Vamos para óxidos duplos ou mistos. Vejam só. Os óxidos mistos, a definição está bem dizendo para vocês, ó.
São óxidos que, quando aquecidos, originam dois outros óxidos. Então, quando eu vou aquecer esse produto, veja que aqui tem um Me. Esse M3 é um metal. M3O4. Na verdade, o que foi que aconteceu aqui? Esse 4 aqui é do metal, perdão, e o 3 está na representação desse óxido, que eu vou mostrar para vocês por que esse 3 acontece. Então, faz aqui a troca, então nós temos esses valores para poder identificar aqui a questão dessa representação desse óxido duplo. Então, veja, nós temos aqui exemplos específicos para esse tipo de óxido. Ferro, chumbo, aqui é chumbo, tá, gente? Ferro, chumbo e o manganês. Ferro, chumbo e manganês. Então, esses três, eles representam aí os principais carros-chefe da indicação de óxido duplo. Então, nós temos, por exemplo, vocês viram aqui, o óxido de ferro, tá bem aqui, ó, bem na minha barriga aqui, tá vendo? Ó? Óxido de ferro mais o trióxido de ferro, produzindo aqui um óxido duplo, porque quando eu aqueço, quando eu faço o processo contrário, se eu pegar bem aqui, ó, se eu pego ele aqui, ó, F3O4, e faço o aquecimento tem essa representação aqui desse delta, né, que é o chamado piro. Ele vai decompor isso daqui. Perdão, gente, a garganta não tá boa hoje. Ele vai decompor isso daqui. Decompõe em quê? Decompõe no Fe2O3, não é isso? Ó? Mais o FeO. Porque se você for ver, eu tenho aqui, ó, 2 ferros mais 3, tá aqui, ó, né? Eu tenho 3 oxigênios mais 4, tá aqui, ó. Então veja que a relação de decomposição indica um óxido duplo. E vocês vão indicar e vocês vão classificar como sendo óxido duplo quando vocês veem esses 3 metais: ferro, chumbo e manganês. Quando você classificou isso daí, já fica fácil. Sabendo que ferro, chumbo e manganês vão indicar aí óxidos duplos, então lá aparece quais são os óxidos duplos. Vocês vão ver esses 3. Opa, esse daqui tem ferro. Quando eu vou decompor, vai ter aí a formação de novos elementos. Não é isso? Quando eu faço o aquecimento, tem a formação de novos óxidos. Ah, tem chumbo. Então também consigo fazer. Ah, tem manganês. Também consigo fazer. Dessa maneira vai ser o raciocínio de vocês. Então nós temos aqui, ó, 3 óxidos duplos para que vocês gravem na cabecinha, tá? Por exemplo, aí o ferro 3O4, que nós vimos, o chumbo 3O4, que nós vimos, e o manganês 3O4. Notem que é tudo 3, 4. Vai ficar fácil de você deduzir aqui na decomposição, né? Você deduz na decomposição. Então, por exemplo, esse manganês, quando eu vou aquecê-lo, ele vai ficar manganês 2O3, mais, né, ó, o monóxido de manganês. Não é verdade? Então, 3 mais 4, 2, né, ó, no caso aqui, 2 mais 3, que é a representação aqui de cada óxido duplo. Tudo bem? Deu para entender essa? Vou prosseguindo, tá? Se vocês não entenderem, por favor, me chamem a atenção, tá bom? Vamos lá? Se eu tivesse no quadro, eu não concluiria isso daqui hoje, porque ia ter que escrever, né? Cada um demora um pouquinho mais. Peróxidos. Ó, nós vimos lá os óxidos duplos, agora vamos ver os peróxidos. Veja o que é um peróxido. São formados por metais alcalinos, isso é importante saber. Metais alcalinos terrosos e hidrogênio. Então, são formados por metais alcalinos terrosos e hidrogênio. Possui um NOx, ó, o oxigênio vai possuir um NOx -1. Naturalmente, crianças, ó, naturalmente, quando eu tenho uma molécula neutra, naturalmente, o oxigênio, ele tem um NOx -2, que é da família dele. Aí está gravada no portal essa sua aula. Ela vai estar gravada, eu estou gravando. As 2 aulas. Viu, Vigílio? Estou gravando as 2 aulas. Ok? Vou colocar lá todas as 2. Vou só transformar com um formato de
de MP3, né? Se você quiser baixar também. Mas geralmente eu coloco com o link do YouTube. Então aproveito para pedir uns likes. Dê uns likes lá, viu? A galera não está assistindo minhas aulas, não, as que eu estou botando gravado. Então, naturalmente, o oxigênio, ele, por ser da família 6, veja só, o oxigênio é da família 6. Né? Então, se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Viu? Então, viu, Vigílio? Deixa um like lá, viu? Deixa um like. Se inscreve também no canal. Então, ele é da família 6, o oxigênio. Então, consequentemente, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para 8 falta quanto, gente? Me diga aí vocês que são bons de matemática. 2. Falta 2, né? Então, o NOx deles é o que está faltando, ó. Ele precisa 2. Tá vendo que esse negativo aqui indica que ele quer ganhar 2 elétrons. Esse negativo indica isso para a gente, tá? Quer ganhar 2 elétrons. Então, o NOx do oxigênio, naturalmente, quanto é? É menos 2. Então, eu posso dizer isso para vocês. Naturalmente, o NOx é menos 2. Só que vocês notam que aqui está dizendo que o peróxido é menos 1. Por quê, professor? Raciocina comigo, crianças. Raciocina comigo. Ele está dizendo que a gente pode ligar ele a um metal alcalino ou alcalino terroso. Né? Está dizendo aqui, ó, né? Metal alcalino ou alcalino terroso. Vamos para esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse Na2 aí, como já está, ó. O2. Não esqueçam que a somatória das cargas tem que dar quanto? Quem lembra? Quando eu somo as cargas, positivo com negativo, tem que dar quanto? Tem que dar 0. 0, não é isso? Tem que dar 0. Então, veja, se eu fosse levar em consideração o NOx natural do oxigênio, vou botar até de preto aqui, ó. Se eu levasse em consideração o NOx natural do oxigênio, que é 2 menos ou menos 2, tanto faz dizer isso, eu vou colocar bem aqui, ó. 2 menos, né? E o NOx do sódio, que é da família 1, é mais 1, não esquece. Ele é da família 1, ele quer perder esse 1 elétron dele. Agora eu vou multiplicar a quantidade pela carga. Estou multiplicando a quantidade, tá lá embaixo, ó, pela carga. Então, veja, ó, 2 vezes menos 2 dá quanto, crianças? Dá menos 4, não é isso? 2 vezes mais 1 vai dar quanto? Vai dar 2, né? Vou colocar mais para ficar bonitinho, né? Pergunto, mais 2 com menos 4 vai dar 0? Não, não dá 0. E é por isso que o NOx dos peróxidos é igual a menos 1. Só por esse motivo. Seguindo a regra do octeto, o oxigênio vai continuar querendo ganhar 2 elétrons. Mas quando ele faz uma relação de formação de óxido com metais alcalinos terrosos e hidrogênio, por que eu coloquei hidrogênio? Porque nós temos um peróxido muito comum, que inclusive as meninas utilizam muito mais do que nós homens, que é o H2O2. Quem já ouviu falar de H2O2? É a água oxigenada, não é? Ou o peróxido aqui, né? Então, o NOx dessa água aqui, ó, vai ser menos 1. E, obviamente, que aqui é mais 1. Se eu quisesse já neutralizar aqui, dava certo, né? Ó, mais com menos vai dar... mais 1 com menos 1 dá 0. Mas, como eu tenho as quantidades aqui, ó, quando eu as multiplico, também vai dar a mesma coisa. Ó, menos 2 aqui. E quando eu multiplico a quantidade pela carga, vai dar mais 2. De qualquer maneira, mais 2 com menos 2, quanto é que é? É 0. Então, toda vez, crianças, toda vez que vocês se depararem com oxigênios ligados a metais alcalinos terrosos e a hidrogênio, você já pode classificá-los como peróxido. Note que esse oxigênio tem que estar com um 2 aqui embaixo, né? Ó. Tá vendo? Ó? Aqui é o metal alcalino. E o metal alcalino terroso indica isso daqui. Então, se tiver o oxigênio com 2 lá embaixo, né? Ah, professor, então o CO2 é? Não, gente. Por quê? Porque isso daqui não é metal. O carbono não é metal, tá? Então, não posso dizer que o CO2 é um peróxido. Não posso dizer, não é metal. Tem que ser metal alcalino terroso ou hidrogênio. Agora, se tiver o hidrogênio, aí sim. Ah, professor, a água, então? Não, gente, a água é assim.
A água é desse jeito? A fórmula da água é essa? Não. Então, a água não é um peróxido. Aliás, não é um peróxido. Para ser um peróxido, tinha que ter um 2 aqui, ó, para representar esse daqui, ó, tá vendo? Ah, professor, mas o professor Luiz falou para mim que o hidrogênio não é um metal. Ele estava correto quando ele falou isso. Então, por que está esse 2 aí? Eu não posso dizer que o hidrogênio faz parte da família 1? Não, você não pode dizer. Isso não é verdade. O hidrogênio é um órfão. O hidrogênio, a natureza do hidrogênio não é de metal. A natureza dele é de um ametal. Ele precisa perder o seu elétron. Porém, desculpa, gente, minha garganta está travando. Porém, se ele vai se ligar a alguém e não tem um metal, ele vai dizer, opa, pode vir em mim que eu sou metal. Ele fica positivo. Então, o próprio hidrogênio tem aquela característicazinha anfótera que eu já tinha falado anteriormente. Então, ele pode ser um cátion ou pode ser um ânion, vai depender da situação de ligação dele. Se ele quer se estabilizar, ele vai mudar o seu NOx para poder fazer essa ligação. Então, o hidrogênio, ele é o cara mais esperto que existe nos elementos químicos. Ele é o mais esperto. Ele fica se fazendo de moço, fica ali caladinho, mas ele vai e se liga facilmente, porque ele consegue mudar o seu NOx do positivo para o negativo e vice-versa. Por isso que ele é classificado aí como um peróxido. Tudo bem? Então, são pequenos detalhes, mas volto a frisar. Esses detalhes eles estão bem mais resumidos do que você ler um livro, né? Um livro didático em função desses grupos. Então, guardem esse slide que eu vou mandar para vocês. Guardem. Se vocês tiverem dúvida, que estiver fazendo atividades, eu vou botar o slide, vou botar também questões, tá? Vou fazer algumas aqui com vocês, obviamente, hoje. Mas eu vou botar questões também, uma listazinha para a gente brincar na próxima aula. Né? Na próxima aula eu já vou entrar em reações químicas, falar de algumas reações químicas, falando um pouquinho de balanceamento, que já falamos alguma coisa, né, sobre balanceamento, mas eu vou falar um pouquinho mais, e vamos desenvolver as reações químicas. Tudo bem? Olha o que eu tinha falado da água oxigenada, né? Apareceu agora. Eu não tinha visto esse detalhe, mas a prata também pode entrar em consideração, né? Vocês estão vendo que a prata também pode fazer relação aí com a presença, né? Justamente porque ele só tem um NOx, assim como o hidrogênio, então nós temos essa possibilidade. Vamos para os superóxidos. Os superóxidos, vocês vão ver que ele é muito parecido com os peróxidos, né? No caso, vão reagir com hidrogênios, vão reagir com metais alcalinos terrosos. Porém, o NOx deles é -1,5. Por que, professor, que é -1,5? Pelo mesmo motivo que eu tinha falado anteriormente, em relação ao peróxido, -1. Tem que zerar, crianças. O que vocês notam de diferente do peróxido para o superóxido? Que o oxigênio está ficando com 4 aqui, ó, tá vendo? Ó? Lá no peróxido é 2, ó, aqui eu vou até voltar, ó. No peróxido são 2, tá vendo? Ó? O peróxido é 2. Lá no superóxido é 4. Tá vendo aí, ó? Superóxido é 4. Então, viu lá essa representação do oxigênio com 4 aí? Ligado ao metal alcalino, alcalino terroso, você está sabendo que o NOx do oxigênio vai ser -1. Não é 1 e nem -2, como eu já tinha mostrado. Vai ser -1,5, né? -1,5 na minha representação. Veja só, bora ver aqui. Bora pegar esse daqui, ó, do magnésio. Se eu pego bem aqui o magnésio e digo, por exemplo, que o NOx dele aqui é -1, como tipo, é um peróxido, eu vou botar aqui -1, o professor falou para mim que o NOx do peróxido é -1. Mas eu sei que o magnésio é da família 2, então o magnésio tem isso daqui de NOx. Se eu multiplico isso aqui, ó, se eu faço a multiplicação disso aqui, 4 vezes -1 vai dar -4. Então, mais 2 com -4 não é 0. Mais 2 com -4 não é 0, crianças. E aí? Não é? Então, por isso que nós colocamos o NOx de -1,5. Né? De -1,5. Por quê, professor? Olha só. Olha só. Então, não pode ser aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu vou botar bem aqui do lado, ó. Vou botar o magnésio de novo. Agora com o NOx correto de um superóxido. Então, -1,5. Se eu pegar 4 aqui, ó. Se eu pego 4, que é a quantidade, eu multiplico 4 por -1,5, aí ficaria 4 sobre 2, não é isso? Ó?
porque eu estou multiplicando tudo, né? Aí fica 4 sobre 2, que consequentemente é igual a 2, mas o sinal é negativo, né? Então fica menos 2. Então veja, aqui na minha multiplicação vai dar menos 2. E eu já sei o NOx do magnésio, quanto é mais 2. Então, crianças, mais 2 com menos 2 dá 0, e agora sim neutralizou. Então, por isso que há a mudança dessa numeração do NOx do oxigênio. Sai de menos 2 para menos 1 e de menos 1 para menos 1,5. Então, é o óxido, que é menos 2, é o peróxido, que é menos 1, e o superóxido, que é menos 1,5. Mas assim como o peróxido, os superóxidos, eles reagem com metais alcalinos terrosos e hidrogênios. Não esqueçam disso. Não esqueçam. Então, é isso a representação das duas maneiras que nós podemos encontrar esses superóxidos, ou polióxidos, vocês estão vendo aí, né? E essa definição direta. Os óxidos importantes, que é o que está no nosso cotidiano, né? É o que faz parte do nosso cotidiano. Tem aí o hipoglós, né? Que nós vimos que ele é esse óxido aqui, óxido de zinco, não é isso? Ó? Ele é um sólido branco, de caráter anfótero, não é isso? Ó? Quando a gente fala que ele é anfótero, é porque ele vai fazer o processo de neutralização, né? Ele neutraliza, se ele reagir com ácido, ele forma um sal e água. Se ele reage com base, ele forma também sal e água, ele faz a neutralização, por isso que ele é anfótero. Ele consegue reagir com os dois, com ácido e com base. Simples assim. Pense sempre nisso. Ele reage com os dois, então ele é anfótero, né, ou anfiprótico, como vocês estão vendo ali. É usado na fabricação de cremes dermatológicos, na indústria de tintas e na galvanização de ferro. O que é galvanizar um ferro, professor? É proteger o ferro contra a ferrugem, porque eu tenho o zinco. Então, o zinco, ele enferruja no lugar do ferro. No próximo ano, vocês vão ver esse conteúdo chamado eletroquímica, tá ok? Vocês vão ver esse conteúdo no próximo ano. Então, nós temos aí a questão dos óxidos. Então, veja aí, ó. A proteção de superfícies metálicas com tintas ou metais de sacrifício é chamada de proteção anódica, que é o que eu tinha falado aqui, é eletroquímica, tá? Eletroquímica. Então, a gente, às vezes, observa as coisas e fica, assim, curioso. Por exemplo, não sei se vocês já observaram, uns tanques de combustível que ficam no subterrâneo dos postos de combustíveis, eles existem uma ligação desses tanques com o magnésio. Para quem não sabe, o magnésio fica numa caixinha bem próxima deles ali. O magnésio oxida no lugar do ferro. O ferro lá do tanque não vai oxidar, não vai enferrujar. Quem enferruja é o magnésio. Então, isso é o chamado ânodo de sacrifício, ou proteção anódica, onde um desses metais vai se sacrificar em função do outro. Ok? Por ser mais reativo. Isso daí é conteúdo para o próximo ano, tá? Outro, óxido de alumínio, que é a alumina, né? Que também é um anfótero. Né? Isso é um sólido muito duro. A dureza dele corresponde a 9. Nós temos aí o chamado escala Mohs. Na escala de Mohs pela a pronúncia, mas é esse daqui, tá? Ó. É um S aqui no final, Mohs, né? A pronúncia, escala Mohs. Que o mais duro, né? A questão da dureza é o diamante, todo mundo sabe disso. O diamante é o mais duro, mas aí você vê que o óxido de alumínio, no caso aí a alumina, né? Ela é bem dura, não é isso? Então, de onde é extraído por eletrólise o alumínio metálico, na formação de forma cristalizada encontrada nas safiras e nos rubis. Então, por isso que ele tem uma certa dureza, né? Uma certa dureza em função disso, ok? É um óxido anfótero abrasivo, que também pode ser chamado de coridon. Esse daqui eu não sabia, tá? Eu conheço o coridon, mas eu não sabia que o coridon é esse óxido da alumina. Daí não sabia, isso tem informação que eu acrescentei, mas eu não tinha certeza disso. Depois que eu li, lendo sobre esses óxidos, porque pode até não parecer, mas antes de eu dar aula para vocês, eu estudo. Eu sempre fiz isso e sempre vou fazer isso. Eu nunca vou subestimar meus alunos. Eu sempre procuro mostrar para meus alunos a atualidade e nunca vou menosprezar os meus alunos, especialmente vocês que sempre me trataram muito bem. Então, sempre estudo antes. Eu nunca chego numa aula, com vocês especificamente, sem estudar.
tá? Embora eu já tenha algum certo tempo de sala de aula, mas nunca é ruim estudar. É sempre bom a gente aprender um pouco mais, ok? Outro óxido importante é a água oxigenada, tá vendo aí, ó? Eu consigo fazer, o que aconteceu aqui também é uma decomposição, nós vamos falar sobre isso, de reações inorgânicas, essa decomposição aqui chama-se análise, né? No caso aí é uma eletrólise que está acontecendo, eu vou quebrar essa molécula em água e oxigênio, né? Houve aqui uma eletrólise, que nós chamamos de essa cargazinha, né? Que chama corrente elétrica, e aí nós produzimos água e oxigênio através dessa oxidação. Então, veja aí, ó, o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, é uma solução aquosa que se decompõe utilizando a luz ou a parte elétrica que eu acabei de falar para vocês. Nesse caso aqui, ó, fóton, luz, né? Lise. Lise vem de quebra, ok? Lise é quebra. Então, quebrei a ligação em função da luz, então não é à toa que a água oxigenada ela é guardada em compostos escuros, opacos. Né? Então, é a representação que eu não posso ter esse produto com a presença da luz, porque a luz vai decompor e vai tirar toda a função dela, que é uma função bactericida, né? De oxidação e bactericida. Ok? Isso daí é o que nós chamamos de peróxido de hidrogênio. Os recipientes que guardam água oxigenada são opacas para impedir a entrada da luz, porque a luz vai fazer a fotólise. Porque tem a pirólise, tem a fotólise e tem a eletrólise. Então, lise quebra a ligação e a transformação de outro composto. Tranquilo? Aqui eu só mostro uns óxidos importantes, tá? Esse daqui nós já vimos, né? Que é o tetróxido de triferro. Não preciso colocar aí o óxido dele, a nossa aula vai acabar. Então, é utilizado na fabricação de caixas de som e aparelhos eletrônicos. Crianças, a aula vai acabar, só está faltando alguns segundos aqui. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa do que eu falei hoje. Na próxima aula, com certeza, a gente vai estar presencial. E eu vou deixar essa aula gravada e algumas questões para vocês fazerem, tá? Vou colocar a nota também. Então, entre hoje e amanhã, você já pode olhar. Com certeza, você vai ver a sua nota lá no Edu 3. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender o que eu falei? Sim. É um conteúdo com muita informação, mas que não é tão difícil de se trabalhar. Tá, ok? Não é tão difícil de se trabalhar. Com práticas, não é isso? Então, as atividades eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa, estou à disposição, e sempre que vocês precisarem também.